mas eu queria trazer algumas informações aqui sobre o que está se passando nos Estados Unidos, inclusive o que está se passando, os problemas que estão sendo enfrentados pelo Elon Musk, o homem que assumiu, que fez o gesto nazista no dia da posse do Donald Trump, o homem que foi para a Alemanha recomendar que os partidos políticos acabassem com a barreira de proteção contra a ultradireita, o homem que está demitindo, comandando a demissão de dezenas ou centenas de milhares de servidores públicos nos Estados Unidos, movido por uma ideologia, a ideologia de que o Estado é um estorvo para a atividade econômica, para a atividade produtiva em geral. Esse homem está enfrentando algumas dificuldades fortes, que não tem a ver simplesmente com a sua pessoa, mas tem a ver com o projeto político da ultradireita, com os obstáculos que estão surgindo para esse projeto. É importante a gente examinar aqui para não cair numa posição derrotista, para não cair numa posição fatalista, segundo a qual a ascensão dessa corrente política é inevitável. Glauco, vamos começar analisando aqui uma matéria da revista Economist, uma revista de pensamento liberal, mostrando, chamando atenção, inclusive, para o boicote à Tesla, que você, aqui no Outra Manhã, chamou a atenção, destacou em primeira mão, faz 3 semanas, quando esses boicotes estavam começando. Mas o fato é que, em função, inclusive, desses boicotes, a imagem da Tesla está sendo fortemente arranhada e o valor de capitalização, ou seja, o valor real, o valor de mercado da Tesla tem despencado, como mostra o gráfico que a gente vai ver aqui. É claro que esses dados são relativos, as oscilações nos mercados de capitais são muito constantes, a instabilidade é muito forte, mas esses dados refletem, de fato, o poder financeiro da empresa. Então, o gráfico mostra que o valor de mercado da Tesla era de 700 bilhões de dólares em outubro. Ele disparou para 1,3 trilhão de dólares logo depois que o Donald Trump tomou posse, e ele despencou novamente para algo muito parecido ao que era então. Não sei se a gente tem o gráfico, Glauco, mas, em boa medida, aqui é o gráfico, né? Repare aqui a alta e a queda, e a tendência atual é de queda. Em grande medida, isso expressa o descontentamento de uma parte importante da sociedade norte-americana. Nós temos aqui uma imagem dos protestos diante das concessionárias da Tesla, e esses protestos, que começaram com pessoas contrárias à ideologia do Elon Musk, contrárias a seus pensamentos de ultradireita, foram engrossados nas últimas semanas pelos servidores demitidos pela ação do Elon Musk no DOGE, no Departamento de Reorganização do Estado, reorganização entre muitas aspas do Estado norte-americano. Esses piquetes, como esse que a gente está vendo na foto, eles perduram, eles se multiplicaram, eles ganharam força, eles chegaram a outros países e eles coincidem também. Aí a gente vai ver o aspecto econômico, comercial e até tecnológico das dificuldades da Tesla e do Elon Musk. Coincidem com o declínio real da Tesla. A Tesla pensava no ano passado em chegar aos 2 milhões de carros vendidos, não conseguiu. O número de carros vendidos pela empresa caiu pela primeira vez na história dela. Ela foi ultrapassada pela BYD como a maior produtora de carros elétricos do mundo, e as vendas continuam caindo, em grande medida em consequência das ações políticas desastradas do Elon Musk. Então, temos dados aqui nessa matéria da Economist.
as vendas caíram 30% na Europa esse ano. Nos Estados Unidos, elas se mantiveram estáveis, apesar da exposição constante do Elon Musk. Na Alemanha, Glauco, onde o Elon Musk foi defender a abertura dos partidos à ultradireita, as vendas dos carros da Tesla caíram 76%. Estão reduzidas a um quarto do que eram até o final do ano passado. Aí temos as dificuldades tecnológicas. O Elon Musk tem alardeado que ele vai construir uma enorme produção de robotáxis. Robotáxis são a nova forma de desenvolvimento dos carros autônomos. Porém, ele vai enfrentar enormes dificuldades, como mostra esse outro texto aqui da revista Economist, porque a Tesla está muito atrasada em relação ao desenvolvimento tecnológico das empresas chinesas de carros autônomos. Essa matéria foi produzida na própria China por um repórter da Economist. É bom até a gente abrir um pequeno parênteses tecnológico, que acho que é um tema interessante aqui, Glauco. Ela mostra que os grandes desenvolvimentos tecnológicos no setor de carros autônomos hoje têm a ver com os robotáxis e também com os dispositivos autônomos incorporados na produção dos carros normais, dos carros de passageiros normais. Nesses dois setores, foi estabelecida uma escala de graduação de avanço tecnológico. A escala vai de 0 a 5. O 0 significa nenhuma autonomia de direção dos carros. O 5 significa carros que dispensam completamente os passageiros. Não existe ainda carros que dispensam totalmente o passageiro, não. O motorista, evidentemente. Carros que dispensam totalmente o motorista, mas existem graus importantes de autonomia. Nos robotáxis, enquanto a Tesla não produz esses robotáxis ainda, apesar de toda a arrogância do Elon Musk, os chineses já estão no nível 4. Ou seja, a gente vai ver uma imagem aí circulando na China, em centenas de cidades, em 11 cidades chinesas, 2.300 táxis, robotáxis, que simplesmente dispensam o uso de motoristas. Eu tenho a impressão que a gente tem uma imagem de uma passageira pegando um desses táxis. Eles estão... Esqueci de te mandar a imagem, Glauco. Esses táxis já são de nível 4, eles podem rodar totalmente sem motorista, mas em áreas restritas das cidades. Eles ainda não podem circular onde quer que a pessoa queira, em áreas restritas, protegidas e preparadas. Já os dispositivos de autonomia dos carros de passageiro, as empresas chinesas estão no nível 2, são carros que aceleram, freiam e manejam o volante sem a necessidade do motorista agir, mas o motorista tem que ficar totalmente atento, não pode descolar do volante. Quando chegarem no nível 3, que a revista sugere que os chineses chegarão em 2026, você terá a necessidade do motorista, mas é um motorista que fica distraído, pode assistir um filme, pode manejar a internet. Ele tem que ficar na posição do motorista porque ele é alertado pelo próprio carro quando surge alguma dificuldade, alguma necessidade de intervenção humana. Também, nesse quesito, o sonho do Elon Musk de se tornar líder em tecnologia está muito atrás do desenvolvimento desse setor. E agora a gente volta, depois desse breve parênteses, para o tema central do nosso comentário, que são as dificuldades políticas que esse projeto de ultradireita e de destruição do serviço público está enfrentando nos Estados Unidos e em outra parte do mundo. Ontem, essa notícia, essa matéria... aliás, tem
uma outra antes. Glauco, ontem dois juízes federais dos Estados Unidos adotaram decisões que revertem parte importante dos planos de demissão em massa do Donald Trump e do Elon Musk. Foi revertida a decisão de demitir centenas de milhares de servidores que estavam em estágio probatório. Foi a primeira fase da ação do Trump e do Donald Trump, e do Elon Musk. E foi revertida também, parcialmente, a outra fase, a nova fase iniciada há poucos dias, a segunda fase, que chama Reduction in Force, ou seja, a redução da força de trabalho do serviço público pura e simplesmente. Se fala nos Estados Unidos, é plano do Elon Musk e do Trump enquadrar centenas de milhares de trabalhadores nessa demissão em massa, fazer com que, por exemplo, o Departamento de Educação, que equivale ao Ministério da Educação deles, corte metade do pessoal, e essa decisão foi revertida também por um juiz norte-americano. Então, você vê os obstáculos encontrados nos próprios Estados Unidos e as oscilações e as instabilidades que isso provoca no projeto do Trump. Ele tem sido marcado, o governo dele, por oscilações permanentes, oscilações em relação a essas medidas de devastação do Estado e oscilações em relação à política internacional, como demonstram as idas e vindas constantes dele na imposição de sobretaxas, principalmente ao Canadá e ao México. Finalmente, temos aqui uma matéria do New York Times que conta das divisões que a ação do Elon Musk está trazendo no próprio governo norte-americano. Essa é uma matéria de 7 de março, essa é uma matéria de bastidor. Ela vaza uma reunião, a primeira reunião do gabinete do Donald Trump, que ocorreu dia 26 de fevereiro. É muito engraçado, é muito curioso, inclusive, o vazamento e a descrição em detalhes da reunião, que certamente foi feita por quem estava dentro da reunião. Houve um choque, claro, entre o Elon Musk e o Mark Rubio, que é o chanceler, né? O chefe do Departamento de Estado. A matéria conta que o Trump ficava olhando para um lado e para o outro como se assistisse uma partida de tênis, ou seja, aquela posição típica do líder de máfia que fica vendo seus subordinados brigarem um com o outro, e ao final o Trump diz simplesmente Mark Rubio is doing a great job, ou seja, ele dá uma certa autorização para o Mark Rubio, que estava protestando não contra as demissões, mas contra a forma de escândalo que o Elon Musk está dando para isso. E, por fim, para encerrar, nós temos um sinal da reversão dos planos da Starlink de se implantar na África do Sul. Starlink quer se expandir por todo o mundo. Na África do Sul, ela acaba de ser barrada, não sei se a gente tem aí a matéria da revista Context, por conta de leis antirracistas, Glauco, Graciela e pessoal. Musk, inclusive, falou que ele foi barrado por não ser negro, né? O que é uma grande mentira. Essa matéria mostra que as leis antirracistas adotadas após o apartheid exigem que empresas estrangeiras que se implantem na África do Sul ou vendam, ou se não conseguirem doador, doem 30% de suas ações a grupos étnicos desfavorecidos pelos séculos de colonialismo na África do Sul. Houve negociações, o governo, inclusive, topou relaxar, em parte, essas medidas. A Starlink não aceitou e ela foi barrada por conta disso de entrar na África do Sul. Alguns analistas dizem que, como represália a isso, foi que o Trump cortou
totalmente os programas de ajuda, entre muitas aspas, né, dos Estados Unidos em relação à África do Sul, e o presidente Cyril Ramaphosa, da África do Sul, disse simplesmente: nós não aceitamos bullying, a Starlink não vai entrar aqui. Ou seja, há espaço, o avanço da ultradireita não são favas contadas, nós precisamos buscar as alternativas. Glauco.